Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos José Paulo Nardoni. Ele é diretor da Unidade Regional de Bauru, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é mestre em Direito Público e professor universitário. Nardoni, muito obrigado por topar conversar conosco hoje. Muito obrigado, eu agradeço, Maurício. Prazer enorme de estar aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre o artigo A Assimilação dos ODS pelos Municípios Brasileiros, escrito pelo Nardoni, né, para a última edição da revista Cadernos. O artigo está com o link aqui na descrição. Então fique à vontade para acessar, ele é o artigo completo. E hoje a gente vai bater, então, um papo sobre esse assunto, que é super importante, né? A gente teve outros artigos aí que abordam esse tema dos ODS, e esse aqui é focado especificamente, né, nesse ponto da assimilação, ou seja, os municípios que querem incorporar de alguma forma no seu planejamento, nas suas ações, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas como assim a gente tem também, Nardoni, assim, todo tipo de audiência aqui, tem gente que está chegando aqui pela primeira vez, que está ouvindo pela primeira vez, tem estudantes universitários, tem servidores públicos. Então eu queria, para nivelar todo mundo, queria que você começasse então falando um pouquinho sobre os ODS, né? O que é a Agenda 2030, o que é os ODS e como que se estrutura essa questão. De fato, Maurício, a questão dos ODS, da Agenda 2030, está muito em voga atualmente. E é um tema que nos alcança a todos. Pode parecer, por ser resultado de uma articulação de atores internacionais, algo que foi produzido e proposto pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, pode parecer ser um tema distante. Mas eu preciso dizer a todos que estão nos ouvindo, muito pelo contrário. É um tema que tangencia a vida pessoal, corporativa, profissional, acadêmica de todos nós. Nós estamos tratando da convivência, da vivência, do futuro e do presente das nossas relações sociais, econômicas e profissionais. Como você me pergunta, do que se trata especificamente a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nela inseridos, eu diria que, na verdade, enquanto muitos dizem que se trata de uma fixação de objetivos comuns das nações signatárias, né? Preciso dizer também que, pela primeira vez, de forma inédita, as 193 nações, os representantes dos 193 países que compõem a Organização das Nações Unidas, de forma unânime, aprovaram essa fixação de objetivos. Esse plano de ação colaborativo, um plano de ação colaborativo para ganhar em escala, em resultados, ações voltadas. Vejam como isso tem reflexo direto na vida de cada um de nós. Ações voltadas ao combate à pobreza extrema, às desigualdades sociais, bem como ao controle das mudanças climáticas. Todos nós, de alguma forma, a pobreza reflete na nossa vida pessoal e familiar. Por quê? Porque é a partir de necessidades que muitos indivíduos buscam, por exemplo, a criminalidade. Ah, não, eu tenho uma condição de vida boa, equilibrada, graças a Deus, minha família, isso não me atinge. Atinge como as desigualdades sociais nos atingem, como as mudanças climáticas nos atingem. Essa busca por uma evolução, uma avaliação, mensuração e busca de resultados, de objetivos para que o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento seja sustentável, é um fator que interessa a todos nós. Esse, Maurício, é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Sim, a Agenda 2030 é um tema de interesse de todos nós, não apenas dos tribunais de contas, não apenas dos órgãos públicos, não apenas de ONGs, de organizações sociais que buscam a preservação ambiental. Por quê? Porque desenvolvimento sustentável não é só meio ambiente. A questão do desenvolvimento sustentável implica em mais de uma dimensão. Além da dimensão ambiental, também a dimensão social e a dimensão econômica.
Olha lá, pobreza extrema, as desigualdades sociais têm pouca relação com o aspecto ambiental e muito mais com as dimensões social e econômica da vida de todos nós. Então, o primeiro pilar que eu procuro trazer para vocês de que essa relação é muito próxima a todos nós é essa questão. As dimensões de um desenvolvimento sustentável vão muito além do crescimento econômico. É esse padrão, esse plano de ação para buscarmos evoluir até 2030. E o detalhe, viu? A Agenda 2030, que traz consigo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de quase 169 metas a serem atingidas, alcançadas até 2030, foi elaborado em 2015. Então, percebam, é um plano de ação construído para um futuro próximo, 15 anos, no cômputo da história, mundialmente se tratando, é um nada, é um lapso temporal muito curto. Isso nos comunica e nos transmite o quê? A urgência, a emergência da adoção desses objetivos, dessas metas que, quantificadas, devem ser alcançadas. Esse, aliás, foi um dos aspectos que me levou a escolher esse tema para pesquisa, para estudo, porque é algo que, além de refletir e repercutir diretamente na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, de todos nós, também é algo que nos é caro, a fim de haver, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, Maurício, de uma conscientização. É preciso que nós tenhamos conhecimento do que se trata esse tema, por essa repercussão. É um novo paradigma que se busca. Não é? Há muitos críticos ao sistema capitalista, que busca o lucro, que busca o resultado econômico como a fonte de motivação do ser humano. O ser humano vive para enriquecer, vive para acumular riqueza, para amealhar bens materiais, para ter uma boa vida, uma vida com boas condições, oferecer isso aos seus, aos próximos, à sua família, enfim, essa nova tendência, essa nova modalidade de se pensar o futuro amplia a questão do crescimento econômico para um novo paradigma, um novo padrão de desenvolvimento, agora tido como sustentável. E sustentável por quê? Porque, além do crescimento econômico, busca sim, não vamos abrir mão do crescimento econômico, mas sem desprezar a preservação ambiental e o desenvolvimento social. Perfeito, Nardoni, é isso mesmo. Os ODS tem todo esse direcionamento, né, que eu acho bem interessante. Acho que, em grande medida, tem uma certa convergência, né, com a própria Constituição Federal, né, com os objetivos lá elencados, os princípios. Então, há uma certa semelhança em alguma medida. E, porém, ainda assim, há algumas, talvez, dificuldades aí dos gestores de integrar talvez as metas lá dos ODS, algo assim. E aí eu queria ver o que você pensa sobre isso, né? Dada a sua pesquisa, assim, quais foram as principais dificuldades que você viu, que você acha que tem para os gestores integrarem os ODS na implementação das respectivas políticas públicas, seja municipal, estadual, eventualmente. Perfeito, Maurício. De fato, eu quando me dispus a fazer esse trabalho, a implementar essa pesquisa, buscar informações para poder oferecer resultado que vocês veem aí na nossa revista, eu pensei que não poderia ser mais um escrito que abordasse o tema de forma romantizada, vamos dizer assim, de forma teórica, mas eu busquei ser o mais pragmático e objetivo possível. Então, quando você me questiona as dificuldades para a implementação dos ODS nas ações públicas, né, e as ações do poder público no Brasil e mundialmente, ela basicamente se concretiza por meio de políticas públicas. Eu costumo dizer que política pública é tudo que o poder público faz ou deixa de fazer. Política pública é, inclusive, a inércia. O governante escolhe
ele prioriza. Então, ele prefere fazer algo em detrimento a outra coisa. Quando ele deixa de ter uma atuação, ele também fez uma opção. Essa opção também não deixa de ser uma política pública. Ele não tem a política de incentivar, por exemplo, a oferta de anistia a devedores. Então, a política pública dele é não anistiar, é não facilitar a solvência, a solução de dívidas de devedores do poder público do Estado. Então, percebam, a questão de política pública, das entregas que o Estado oferece à sociedade, em contrapartida à arrecadação de tributos, é uma opção do gestor. Então, sendo uma opção do gestor, a entrega, a devolução de serviços públicos à sociedade, no âmbito de incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluídos, insertos na Agenda 2030, eles passam e devem passar a servir como uma diretriz, como um paradigma para a formulação e construção de políticas públicas. Deve ser a partir do que se busca lá, mas eu vou adotar algo que nos foi imposto por uma organização internacional. A realidade brasileira é diferente, poderiam argumentar alguns. Mas aí eu preciso lembrar o que é a Agenda 2030. Vou repetir para vocês. Um plano de ação colaborativo para combate à pobreza, às desigualdades sociais e controle de mudanças climáticas. Pessoal, isso não é do nosso interesse? Isso não se adapta, não se encaixa na realidade brasileira? Ou nós não temos pobreza extrema entre nós? Ou nós não somos um dos campeões mundiais das desigualdades? Ou nós não temos graves problemas envolvendo mudanças e controle dessas mudanças climáticas? Que coincidência extraordinária nós estarmos inseridos exatamente no cerne, no meio do que se busca a Agenda 2030. Olha só, o que se pede é o que nós precisamos. Então, uma das conclusões desse trabalho é que não deve haver dificuldades de trazer para o centro das nossas atenções, dos gestores públicos, e vou além. O Maurício está me perguntando quais as dificuldades da implementação disso como uma política pública. Vou além, também em ações do mundo corporativo, também em ações das organizações do terceiro setor, para toda a sociedade de forma geral, é importante que se tragam esses objetivos, sim. E dentre as dificuldades, especialmente na seara pública, eu preciso dizer e fazer o reconhecimento, né, das nossas deficiências. E uma delas, talvez a principal, que até o nosso IEGM, que é o Índice de Eficiência da Gestão Municipal, adotado e desenvolvido e conduzido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dentre as dimensões que compõem o IEGM, esse índice que avalia a efetividade da gestão pública nos municípios aqui no Estado de São Paulo, a dimensão que apresenta os maiores problemas, os menores índices de avaliação de desenvolvimento, justamente qual é? É o planejamento. Nós não temos uma cultura de planejamento pessoal, familiar, profissional, corporativa, que dirá de planejamento público. Ainda mais que as complexidades e exigências são muito maiores. Porque no serviço público, eu costumo dizer, só se pode fazer o que a lei autoriza. Então, até planejamento, até um orçamento público tem que derivar de uma lei, de uma norma legal. Então, percebam, não é fácil planejar, especialmente na área pública, porque o processo de planejamento é composto de 3 elementos. Você tem que fazer um plano plurianual para 4 anos. E de tudo que você constou nesse plano plurianual, você irá fatiá-lo a cada ano, tirando dele diretrizes, que é a LDO, a determinar o que o orçamento deverá preservar de recursos para ser efetivado. Vejam essa complexidade. Quem sabe disso na nossa sociedade?
que para você definir uma estratégia, uma atuação, você tem que prevê-la para dali a 4 anos. Abrir uma escola, aumentar o número de vagas da creche, você tem que colocar no seu PPA que você vai criar 100 vagas nesses 4 anos. No primeiro ano, você vai criar 20, no segundo, 50, no terceiro. Então, você tem que, na LDO, dizer que para esse ano, orçamento, separe recursos. Vejam a dificuldade. Então, Maurício, voltando ao seu questionamento, à sua pergunta, a primeira grande dificuldade da adoção dos ODS entre nós é a questão do planejamento. Nós precisamos melhorar nossa cultura de planejamento para poder trazer toda essa gama, todos esses objetivos, esse plano de ação para a nossa realidade. Um outro aspecto que eu trago no artigo é o desconhecimento da Agenda 2030 entre nós. Isso tem mudado, eu tenho percebido que recentemente até os veículos de imprensa, de informação, têm investido mais. Eu atuo também na academia como professor. Eu, pessoalmente, particularmente, tenho levado esse tema aos cursos onde eu atuo e, de forma geral, os gestores, os orientadores, os coordenadores têm trazido também, porque é necessário que a academia também se junte a essa, já que a academia é onde nós criamos, desenvolvemos e influenciamos a questão do conhecimento, e eu estou dizendo que a Agenda 2030, um dos problemas é o desconhecimento, a academia tem muito a contribuir com isso. Aqueles que nos ouvem e que têm uma atuação acadêmica, é preciso, não precisa ser o meu artigo especificamente, mas que se explore isso, que se leve isso aos nossos estudantes. A baixa visibilidade da população em relação a isso é um efeito do desconhecimento e é uma causa do baixo interesse do gestor, porque não posso usar aqui meias palavras. O gestor existe para atender a sociedade. Se a sociedade não entende que a Agenda 2030 é algo que precisa ser atacado, que precisa ser atendido, o gestor vai priorizar outras coisas. Embora eu acredite que muito ou quase a totalidade de tudo que a sociedade espera e almeja esteja incorporado, esteja agregado, esteja consubstanciado nos Objetivos de Desenvolvimento Social. Basta nós classificarmos, encontrarmos essa necessidade aqui e olharmos para os 17 objetivos, para 169 metas que nós encontraremos, sem sombra de dúvida, algo onde ela possa se encaixar. A inexperiência em trabalhos intersetoriais e transversais dos nossos servidores, dos nossos gestores que atuam na formulação e na implementação de políticas públicas é outro aspecto que será resolvido com essa conscientização, com essa capacitação dos profissionais envolvidos. É importante que o servidor público, que os empregados, que os colaboradores, que os tomadores de decisão saibam da importância, estejam conscientizados e saibam poder correlacionar aquilo que se busca com aquilo que se prevê e se espera dentro da Agenda 2030. Insuficiência de recursos financeiros, esse é um problema que nos perseguirá sempre, porque não tenham dúvida, as demandas são sempre maiores do que os nossos recursos. Então vai caber a qualidade, a criatividade, a capacidade dos gestores fazerem mais com menos. A insuficiência de recursos não é motivo para a sua não adoção. E também a baixa interação com outros players, com outros atores envolvidos no processo de produção, implementação e controle das políticas públicas. Eu queria fazer aqui um rápido parênteses, eu sei que o nosso tempo é limitado, mas na minha pesquisa, nos meus trabalhos, eu cheguei à conclusão, a partir de muitos estudos e muitos textos, que, vejam, os tribunais de contas têm assim, são um outsider, um ponto fora da curva, no sentido de que eles, de fato, contribuem. Percebam, os apontamentos, as recomendações, as irregularidades, as anotações daquilo que o tribunal encaminha para os gestores públicos trazem muitas indicações daquilo que precisa ser feito para que se atinja, para que se volte, para que se busque também aquilo que os ODS, que a Agenda 2030 pactuam.
Se o gestor observar e se atentar àquilo que os tribunais de contas apontam, ele já terá ali um roteiro, um bom indicativo, um bom indicador daquilo que falta para atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os tribunais de contas, num contexto institucional, é um dos órgãos, decorrente dos meus estudos e das pesquisas que nós fizemos, que mais contribuem atualmente para que se concretize a Agenda 2030. Que isso, você que faz parte de outros órgãos, de outras instituições, possa ser um referencial também a direcionar cada um, evidentemente, no seu âmbito de competência, a contribuir para a adoção da Agenda 2030. E a última das dificuldades que eu relacionei no meu trabalho é a definição de índices, metas e indicadores de desempenho. Nem sempre são mensuráveis. E sempre, no mais das vezes, todo gestor, todo tomador de decisão que pauta, que define aquilo que ele precisa, que ele busca, a partir de metas mensuráveis, mais precisas e qualificadas, ele melhora o nível, a qualidade das suas decisões. Indicador é algo que tem muito a contribuir. Eu poderia relacionar aqui indicadores em todas as áreas, como de nível de mortalidade infantil, de cobertura vacinal, de gravidez na adolescência. Percebam como esses números podem direcionar o gestor a melhorar, por exemplo, nesses exemplos que eu estou citando aqui, a questão das políticas de saúde pública. Então, essa adoção, essa qualificação dos níveis, das informações que levam o gestor à tomada de decisão, se forem baseadas em indicadores, índices e metas de desempenho que sejam mensuráveis, e muito contribuirão para a qualidade dessas decisões, enfim, para um bom serviço. Vejam só, é um rol de dificuldades, desde o desconhecimento da agenda, insuficiência de recursos, definição de indicadores, que podem e precisam ser combatidos pelos gestores. Um benefício refratário, um benefício que virá além de dar atendimento àquilo que a Agenda 2030 preceitua, pactua, o gestor melhora a sua atuação como administrador da coisa pública. Ele vai passar a adotar procedimentos mais qualificados. É uma relação ganha-ganha. É isso mesmo, Ardoni. Acho que você trouxe várias questões importantes de integração com a população, informação, transparência, controle social, várias coisas eu acho que conseguem se integrar. São vários temas aí que estão no nosso dia a dia aqui no tribunal, né? E ao mesmo tempo são até os temas da revista, né? Além aqui dos ODS, a gente abriu artigos relacionados a controle social também. Eu acho que realmente as coisas têm a ver. Quando a gente pensa em aprimoramento da gestão pública, é bom ter essa cooperação, né? A ação e cooperação do cidadão também. Acho que empurra muito a administração para fazer alguma coisa, né? Para ir em determinada direção. Acho que você trouxe esses elementos, né? Trouxe vários elementos, as dificuldades, mas também potenciais caminhos a serem seguidos, né? Acho que dá para tirar um pouco disso da tua fala também. E entrando num desses aspectos, que é a questão de, por exemplo, índices, metas, indicadores, a gente sempre fala que isso é importante para a gestão pública de maneira geral, né? Você vai fazer uma política pública, interessante que você consiga medir o impacto daquela política, né? Por isso que é importante ter indicadores e tal. Mas como essas metas, indicadores de desempenho também podem colaborar para essa questão da assimilação dos ODS pelos municípios brasileiros, como eles podem ser utilizados? Maurício, não tenha dúvida, podem e certamente contribuem muito com essa assimilação. O título do artigo é exatamente esse, né? A assimilação dos ODS pelos municípios. E eu vejo a questão dos indicadores como um ponto crucial nessa trilha, nessa caminhada, nessa marcha rumo à melhoria da qualidade da oferta de serviços públicos à sociedade.
Você, no seu comentário, foi muito feliz quando você tocou no ponto da participação social. Sim, a participação social é fundamental. Não existem entre nós, salvadores da pátria, alguém iluminado que possa saber de tudo sempre. Quem sabe das necessidades sociais é a sociedade. A sociedade vir falar disso, vir dizer que eu preciso disso e o que você me oferece atualmente não supre, não atende à minha necessidade, é fundamental. Aquilo que a gente chama de feedback, de retorno, de avaliação, deve ser entendido de forma construtiva e o gestor deve levar isso consigo no sentido de que privilégio eu tenho de ouvir o meu público-alvo sobre o que ele precisa e sobre como aquilo que eu tenho oferecido para ele, se é que eu tenho oferecido, está atendendo ou não. Então, na construção das políticas públicas, a própria legislação exige a participação social dentro das audiências públicas, por exemplo, orçamentárias, para dizer quais são as prioridades. A sociedade, a comunidade é chamada a participar. Quando nós queremos, e agora respondendo a sua pergunta sobre a importância dos indicadores em todo esse processo, quando nós chamamos a sociedade a participar, quando os profissionais de planejamento estão atuando, as informações sobre as quais nós vamos construir, formular, elaborar e implementar as políticas públicas, as ações de Estado, precisam estar consubstanciadas em dados factíveis, em dados realistas, em dados atuais e concretos. A isso nós damos o nome de indicadores de desempenho, são os índices, são os dados sobre os quais nós vamos tomar nossas decisões. Recentemente, inclusive, tive a oportunidade de escrever algo em relação aos impactos que o Censo 2022 traz para a formulação de políticas públicas. Saber a quantas andam a nossa sociedade, quem nós somos, quantos nós somos, onde moramos, quais são as nossas necessidades, em que faixa etária nós nos agrupamos, qual o número de pessoas residindo em determinado município, são aspectos fundamentais. Eu comentei no quesito anterior, no seu questionamento anterior, Maurício, e dei alguns exemplos de índices e indicadores de desempenho na área da saúde, mas eu poderia acrescentar aqui a questão do índice de analfabetismo na população brasileira. Olha a importância disso, saber quantos adultos não sabem ler e escrever, para que medidas importantes possam ser tomadas, saber onde eles estão, a que classe social pertencem, qual a faixa etária que engloba a maioria dessas pessoas. Isso pode trazer resultados e reflexos a uma ação pública que venha a tentar reverter esse aspecto? Evidentemente que sim. Saber quem são, onde eles estão, faz todo sentido. Como também o IDEB, o índice, o próprio nome já diz, né, o índice de desempenho do ensino básico, como números envolvendo o grau e o nível de capacitação dos professores, isso na área de ensino, como a coleta seletiva, o acesso à água, tratamento de esgoto na área ambiental, a questão da transparência que você mencionou, a questão de agressões, de feminicídio, quantas áreas, quantos aspectos podem ser abordados e ganhar, vamos dizer, eficiência, eficácia e efetividade a partir de dados robustos, de dados factíveis, concretos e atuais. Então, a existência e a utilização de índices de desempenho, de indicadores de desempenho mensuráveis que possam ser medidos e quantificados eu diria, crucial, fundamental para se garantir o sucesso de ações e de políticas públicas. Ótimo, acho que é isso mesmo, Nardoni. Os indicadores, índices e metas, né, eles colaboram para tudo, né? Para eficiência, para eficácia, para transparência, porque aí o cidadão consegue olhar, consegue comparar, evolução no tempo. Acho que tudo isso está interligado, né? E é interessante ver como tudo tem crescido
de forma concomitante, né? Os portais das transparências, maior utilização de índices, gráficos, painéis. Aqui no tribunal nós temos uma série de painéis, painel fiscal, painel de obras públicas, painel de saneamento, tem uma série de coisas que ajuda o cidadão e também os gestores a olharem e verem os pontos fortes, os pontos fracos, como tem mudado. Eu acho que tudo isso são ótimas notícias aí para nós, para o cidadão, e também ajuda, querendo ou não, a ver essa questão dos ODS, né? Tem vários disso, combate à pobreza, eliminação da fome, são vários ODS que têm ligação com a ação do Estado, né? Mas aí agora uma questão mais propositiva e mais positiva, né? A gente já tem feito muita coisa, mas quais ações você acha assim, que podem ser tomadas hoje para melhorar esse quadro, né? Para melhorar o quadro da gestão pública e em relação aos ODS também? Olha, eu começaria respondendo a sua questão dizendo que talvez a principal componente dessa resposta, dessa sugestão, dessa proposição, como você bem colocou, seja exatamente dizer que já existem, na prática, concretamente, situações que nós estamos conduzindo e que, percebam, infelizmente, nós desconhecemos que elas se encaixam na Agenda 2030. Quando você adota, e eu vou dar um exemplo prático para que nós tenhamos a exata noção disso que eu estou dizendo. Nós já fazemos. Esse é o ponto, Maurício. Nós já fazemos. De forma dispersa, sim. De forma não integrada, sim. De forma isolada, compartimentada, sim. Nós já fazemos. O que falta é integrar, é interligar, é colocar essas ações num contexto em que nós possamos perceber que ela é um componente, que ela busca atender a algum objetivo que está previsto lá na agenda. Olha só, ela busca o atingimento de uma meta, só que nós desconhecemos isso, nós não passamos a integrá-la nesse conjunto, nesse contexto de atendimento. E o contexto, o conjunto de atendimento da Agenda 2030, ele passa necessariamente por uma questão de integração, uma questão de transversalidade, uma questão de tratamento conjunto dos temas. E isso é um aspecto muito carente. É um aspecto que, se eu pudesse propor, eu diria: vamos nos integrar, vamos nos tratar de forma interativa, vamos fazer planejamento em grupo, coletivamente. Olha, essa ação, vou dar um exemplo aqui, ação de combate ao elevado índice de gravidez na adolescência. E eu vou abrir um parênteses aqui. Gente, gravidez na adolescência é uma tragédia social. É uma tragédia social. Por quê? Porque, primeiro, ele não é planejado. Em regra, ele é imprevisto. Ele é uma intercorrência. Não, que aqui eu sou pai de 3 filhos, então quem sou eu para falar de natalidade, de fecundidade, né? De novo, eu sou um ponto fora da curva. Hoje as famílias ou sem filhos ou se limitam a um filho, então eu tô também, porque eu sou de uma geração um pouco mais anterior, né? Mas, na verdade, não é dizendo que nós devamos abrir mão de aumentar a natalidade, de manter níveis de natalidade. É o momento, é o planejamento. Adolescência é tempo de estudo, é tempo de investimento, é tempo de futuro, de planejar o futuro. E uma criança, no mais das vezes, essa adolescente grávida não estará acompanhada do pai dessa criança, ela deixa de estudar,
ela deixa de contribuir de forma ativa no mercado de trabalho, ela deixa de se tornar uma mão de obra qualificada, porque, em regra, ela abandona os estudos, ela passa a ser um ônus social, porque muitas vezes ela deverá ser atendida, e isso é importante que aconteça, por alguma ajuda social do próprio Estado, algum auxílio, alguma contribuição para ajudá-la a suprir. Muitas vezes ela não passa, ela desconhece até a condição de grávida e não recebe um pré-natal devido. Ela passa a exigir da família. A família contava com ela para agregar, para ser uma profissional mais qualificada, para trazer um ganho econômico, socioeconômico para aquela família, e ela acaba onerando aquela família, porque vem mais uma criança, ela não pode trabalhar, não pode estudar, perceba. Por isso eu chamo de tragédia social. Vamos implantar, então, uma política pública para combater isso. Não dá para somente eu, responsável por um dos setores daquela prefeitura, se for uma ação municipal, e o município é onde as pessoas se servem mais rapidamente à beira do balcão da oferta de serviços públicos, né? Nós vivemos nas cidades, enfim, não dá para eu, sendo responsável pela Secretaria da Assistência Social, somente elaborar, eu preciso falar com alguém da área da saúde, porque a área da saúde será tangenciada por essa circunstância. Eu preciso falar com alguém da área da educação. Essa moça, ela deixará de frequentar os estudos. Eu vou ter que falar com alguém da área de desenvolvimento, de capacitação técnica, de formação de profissional. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, nós precisamos contextualizar e agregar, como você disse, participação à formulação da política pública. Então, um dos aspectos para essa assimilação é contextualizar, é trazer mais atores na composição, porque cada um desses setores que eu comentei, nesse exemplo de ações de combate à gravidez na adolescência, ele vai contribuir com uma forma. Ele vai dizer, para incentivá-la a não deixar a sala de aula, que tal nós fazermos isso? Porque eu na sala de aula posso dar também, incluir a educação que insira no seu contexto métodos contraceptivos. E a área da saúde pode contribuir isso, para repercutir na área social, para repercutir em outras áreas. Então, percebam como é transversal essa situação toda. Esse é mais um ganho, Maurício, de nós aprendermos a fazer planejamento coletivo. Só há ganho de qualidade, só há ganho de visibilidade, só há ganho de resultados nessa oferta de ações, se ela for feita de forma intersetorial, que vai exigir, não tenha dúvida, uma maior interação, uma maior capacitação de todos os atores nesse processo. E avançar também na construção e na utilização de índices, metas e indicadores de desempenho, né? Eu acho que esses são aspectos importantes para que a gente consiga desenvolver mais aquilo que nós já fazemos. Porque eu reitero para vocês, nós já temos muitas coisas, muitas ações construídas. Por exemplo, o projeto de arborização urbana é uma ação prevista nos ODS. Abrigo para as crianças, hortas comunitárias, coleta seletiva, acessibilidade e adequação de calçadas. É uma necessidade? É uma necessidade. Está previsto lá na agenda? Tem objetivos que envolvem, que encampam, sim, essas áreas, como a questão de educação ambiental e tantos outros que nós podemos casar, ajustar e fazer uma intersecção entre aquilo que nós precisamos e a Agenda 2030. Eu acho que é algo factível, algo possível, que depende da participação e do conhecimento de todos nós, com capacitação, conscientização dos gestores, dos donos das tomadas de decisão e dos operadores, dos servidores, daqueles responsáveis pela formulação e implementação das políticas públicas. Eu acho que, de forma propositiva, é isso. São ações que podem e devem ser adotadas, que certamente trarão ganhos muito, muito grandes, muito representativos na forma e na relação que se estabelece entre sociedade e Estado na busca de atendimento das necessidades das comunidades e da sociedade.
Que ótimo, Nardoni. A gente aspira a muitas coisas, né? Eu acho que os ODS eles têm essa característica também de ser muito aspiracional, né? Colocar o fim da pobreza, fim da fome, preservação do meio ambiente, são direcionamentos, né, que obviamente se materializam em ações. E no caso de nós aqui do setor público, do governo estadual, do governo municipal, em políticas públicas, né? Então acho que tem que ter esse olhar mais amplo, né? E também depois mais operacional do dia a dia. E acho que existem esses níveis, né? Como a gente pensa no planejamento, a gente fala planejamento estratégico, depois nas ações, né? Nas políticas públicas. Eu acho que tudo isso tem que estar bem integrado, e tanto o ODS quanto as próprias normas, né, constitucionais, a lei orgânica do município, né, os órgãos aí municipais, acho que tudo isso exige um esforço, né? Porque não é simples integrar tudo isso, ainda mais num país como o Brasil, com mais de 5 mil municípios, né? Então é muito esforço de integração. Eu acho que o artigo conseguiu direcionar, né, as pessoas. Eu acho que espero que os gestores municipais aí leiam o artigo e se inspirem. Com certeza tem um aspecto acadêmico, mas também muito prático, né? Por a gente estar aqui dentro de um órgão público lidando com o setor público no dia a dia. Mas é isso, queria te abrir aí para considerações finais que você tenha e te agradecer muito aí pela participação também. Eu que agradeço a oportunidade, Maurício, foi um prazer enorme poder estar aqui discutindo esse trabalho, um trabalho que me trouxe bastante prazer. Você, acho que colocou bem mais uma vez, há um propósito nesse trabalho, né? Propósito de contribuir, de me colocar, usar a empatia, me colocar no lugar do leitor que desconhece e passar para ele que, como você colocou, é difícil, mas nada que seja positivo e bom é fácil. Tudo existe um preço. É o bônus e o ônus. Eu acredito que aqueles gestores, aquelas pessoas, eu não sou gestor público, então não tenho como contribuir. Pelo contrário, você é financiador. Todos nós somos financiadores do poder público, na medida em que nós contribuímos com os nossos tributos. Então, você pode e deve participar da construção, da formulação, da concepção de políticas públicas de resposta do poder público. E você estando consciente dessas possibilidades, repito, são dificuldades? São, mas eu costumo dizer que dificuldades são também oportunidades. É uma oportunidade de todos crescermos juntos. Mais do que aquela necessidade institucional do país, da nação, atender a esse plano de ação que está estabelecido na Agenda 2030, mais do que isso, nós melhorarmos como sociedade, nós melhorarmos como nação, nós reduzirmos esse alto índice de desnivelamento, de desigualdade social, banirmos definitivamente a extrema pobreza da nossa sociedade. E tudo isso pode ser e deve ser atingido. Eu espero que o meu trabalho possa, de alguma forma, humildemente contribuir com isso, conscientizar e fazer com que nós, como formiguinhas, né, como abelhas, cada um fazendo um pouquinho da sua parte, possamos contribuir para a melhoria das condições de vida da nossa sociedade e do desempenho do Estado de forma geral. Esse foi o propósito, esse foi o objetivo, sei que pretensioso do meu trabalho, mas que, se conseguir alguma contribuição, já me dou por satisfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui com você. Perfeito, Nardoni, muito obrigado, eu que agradeço, foi excelente o papo, obrigado pelo artigo, obrigado pelo podcast, e lembrando, artigo na descrição. Valeu, pessoal, um abraço.